Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eidy Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever, deixa o seu gostei e acione o sininho aqui embaixo para você receber as notificações. Assim, quando eu postar um vídeo, o YouTube vai te informar que tem um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho um canal também de rotina, de dona de casa, onde eu registro mesmo o meu dia a dia, vida real, e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem, vocês que ainda não conhecem. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de 7 pensamentos que nós costumamos ter e que nos impede de desenvolver, de prosperar. São pensamentos que a gente tem, às vezes nós não temos todos, mas temos alguns. Muitos deles a gente acha que é até algo que nos faz bem e não é, pode sim nos fazer mal, pode nos atrapalhar. E assim, é bom a gente só lembrar e revisar que tudo começa no pensamento. O nosso pensamento, ele nos dirige e muitas vezes nós não temos noção do que nós pensamos. Às vezes a gente pensa coisas e a gente não sabe o que a gente pensou. Outra hora a gente pensa de um jeito, mas a gente lembra só parte do que a gente pensou. É por isso que é muito importante a gente falar de pensamentos, e aqui eu vou falar de 7 pensamentos para a gente eliminar da nossa vida, e se a gente quiser sucesso para nossa vida, se a gente quiser prosperar, se a gente quiser se desenvolver, tá? O primeiro pensamento é esse de que, se eu ganhar o suficiente para pagar as minhas dívidas, tá tudo bem e eu sou feliz. Você pode até estar feliz com isso. Para muita gente, isso é um avanço muito grande, porque ela, nesse momento que ela deseja isso, ela está no vermelho, está com dificuldade para pagar as contas, ou está desempregada, precisando de um emprego. Então, isso para ela seria prosperidade, porque se ela está desempregada, se ela não está conseguindo pagar as contas, pagar tudo em dia, nossa, é um sucesso, não é verdade? Só que a gente não precisa pensar dessa forma, ainda que a gente esteja numa situação muito ruim. A gente pode modificar esse pensamento, porque alguns pensamentos, eles são crenças limitantes, tá? A gente fala pensamentos, mas são crenças que nos limitam. Tem toda uma estrutura formada para que a gente pense daquele jeito. Então, o que a gente precisa fazer? Prestar atenção nesses pensamentos e ressignificar eles. Então, a hora que ele vier na minha cabeça, eu preciso dar um outro sentido para ele. Tá certo que a minha situação hoje não tá boa, tô desempregada, mas eu quero ganhar o suficiente para pagar as minhas contas e também para fazer uma reserva de segurança, porque é importante pagar as contas, é importante ficar no positivo, mas é importante também eu ter uma reserva para que eu não passe pelo que eu estou passando hoje. Porque se eu estou passando por isso hoje, é porque eu não tinha uma reserva, não me foi possível fazer uma reserva e por isso que hoje eu não consigo pagar as minhas contas. Então, coloca isso nos seus planos, que pagar todas as contas é importante, mas que você pode, deve e você merece ganhar o suficiente para poder fazer também uma segurança financeira, porque as eventualidades acontecem para todo mundo, tá? Não tem um grupo específico para dizer, não, só esse grupo que vai acontecer algumas eventualidades. Não, gente, acontece para todo mundo. Até pessoas ricas, às vezes elas têm perda, elas têm situações bem complicadas, comparando a situação delas com a delas mesmo, não com a nossa. Talvez para nós a gente vai falar, nossa, aquela pessoa nunca teve problema, mas quando ela compara a vida dela inteira, ela vai ver que em alguns momentos da vida dela foi bem complicado também. Sejamos pobres, sejamos ricos, sejamos classe média, é importante, fundamental, ter uma reserva financeira para que a gente não seja pego de surpresa. Pensamento número 2 que a gente precisa ressignificar. Vou esperar sobrar dinheiro e só aí eu vou começar a guardar. Olha, se você tiver com esse pensamento, sem uma meta real, sem uma coisa efetiva, sem um plano, isso nunca vai acontecer, porque nunca vai sobrar. Sempre vai acontecer alguma coisa e você vai gastar aquele dinheiro. Então é importante que, claro que eu preciso me organizar antes, eu preciso estipular metas, eu preciso às vezes de um tempo para me organizar, mas o ideal seria que você, quando começar a pagar suas contas,
a primeira coisa ou uma das primeiras coisas que você faz é começar a guardar dinheiro, ainda que seja R$10, R$20, R$5, não importa. Que você tenha esse hábito de guardar no início do mês e depois você vai se organizando e guardando um pouco mais se te for possível. Porque se você esperar sobrar, gente, é muito difícil sobrar. E às vezes até sobra um mês, mas não sobra no outro, tá? Por quê? Porque você não deu um nome para aquele dinheiro. Então, se você coloca lá, você vai se organizar financeiramente, você coloca lá, reserva de emergência, R$100, aluguel, tantos reais, luz, tantos reais, ele entra como uma despesa. Então, todo o universo vai contribuir para que você pague as suas contas em dia. E se a sua reserva financeira está ali no meio das contas importantes que você tem para pagar, isso vai acabar dando certo. Claro que você tem que se organizar, não adianta você guardar dinheiro se quando você soma tudo, você vê que esse dinheiro vai faltar, tá? Então tem que se organizar primeiro. Se você somou tudo e fala, não, dá para eu guardar R$100, eu não sei, por que eu não consigo guardar? Então se você vê que dá, que somando todas as suas contas que são importantes, que são essenciais, sobra os R$100, e então no próximo mês você vai colocar ele como uma despesa. Porque se você acha que é mais importante pagar a casa, pagar o banco, pagar o carro, pagar o mercado, pagar a farmácia, pagar isso, pagar aquilo, e só se sobrar, você faz sua reserva financeira, que é o dinheiro destinado para você e para sua segurança, isso significa que tudo é mais importante que investir em você mesmo, quanto à sua segurança financeira. Você está colocando como prioridade. Então, assim, eu sei que no início é um pouco difícil, a gente fica com receio de comprometer o dinheiro e depois fazer falta, mas se organizando e você percebendo que dá para investir esse dinheiro, coloque como uma das primeiras contas a ser paga. Outro pensamento que a gente precisa ressignificar: pobre não guarda dinheiro. Tem gente que repete isso e realmente acredita nisso. Às vezes nem acredita porque já viu o pobre guardando dinheiro, mas ele já coloca como uma justificativa. Uma justificativa para dizer, eu não guardo porque eu sou pobre. E na verdade, todo pobre que ficou rico só ficou rico porque guardou. Ele não era rico. Para ele enriquecer, ele precisou guardar. Por quê? Porque ele era pobre no bolso, mas ele era rico mentalmente. Então, gente, não coloca isso nem como justificativa, que por ser pobre você não guarda dinheiro, e nem coloca isso como uma verdade absoluta, de que pobre não guarda dinheiro. Ainda mais quando vem assim, não, se guardar é porque não é honesto. Como se isso fosse impossível. Não é impossível. Talvez não dê para você guardar agora, mas você pode bolar um plano para que você comece a guardar o mês que vem. Então, bola uma estratégia. Tenta descobrir como as pessoas pobres que têm uma situação parecida à sua faz para guardar dinheiro e se inspire nessas pessoas. Tá sim de vídeo no YouTube de pessoas que ganham muito pouco que estão guardando dinheiro. Se a pessoa tiver a mente pobre, ela rica ou ela pobre, ela não vai guardar dinheiro. Agora, se for um pobre ou um rico de mentalidade rica, ele sempre vai guardar dinheiro. Porque isso para ele é tão importante quanto pagar as suas contas básicas e sua qualidade de vida. Quarto pensamento para ser ressignificado: dinheiro não é importante. Gente, eu estava lendo um livro e o autor falou assim, que ele dá palestras, né, sobre educação financeira, e ele falou assim que quando uma pessoa vai conversar com ele, já fala assim, dinheiro não é importante. Ele disse que 99% de chance daquela pessoa ter problema com dinheiro, ou ela está endividada, ou ela não está dando conta de pagar as contas dela com tranquilidade, ela tem algum problema com dinheiro. Então, é a tal da justificativa também. Muitas vezes eu falo, dinheiro não é importante. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, eu tenho problema com dinheiro, me falta dinheiro, então eu quero justificar que não é importante. Se eu continuar dizendo que dinheiro não é importante, eu não estou colocando dinheiro como prioridade. Então, muita coisa pode acontecer na minha vida e o dinheiro não acontecer, uma vida financeira saudável não acontecer, um aumento de ganhos não acontecer, a promoção que eu queria não acontecer. Por quê? Porque você fica pensando o tempo inteiro que dinheiro não é importante. Ou por crença mesmo, você veio de um contexto em que repetiram muito isso para você e você continua reproduzindo
produzindo, ou porque você quer justificar que não é importante porque você não tem. Então, assim, porque se uma coisa não é importante para mim, para que eu vou ter? Quando eu coloco que algo não é importante na minha vida, essa coisa, ela não vai vir para minha vida com prioridade, né? Então, dinheiro é muito importante. Pode não ser o mais importante, mas é muito importante. Então a gente tem que ter cuidado, porque são tipos de pensamento que acabam afastando de nós uma vida financeira saudável. Nem estou dizendo ganhar mais. Muitas vezes as pessoas passam um aperto financeiro não é porque elas precisam ganhar mais. Na verdade, está faltando organização ou está faltando ajuste financeiro. Porque às vezes a pessoa sabe organizar, ela sabe fazer as contas, ela sabe registrar tudo, mas ela fica super apertada. Por quê? Porque ela não quer fazer os ajustes necessários ou ela não sabe que precisa ser feito. Outro pensamento que nos atrapalha muito é a gente ficar pensando o que as pessoas vão pensar de nós, da nossa atitude, daquilo que a gente quer fazer. Então, assim, se você vai se aventurar em alguma coisa, você quer mudar seu estilo de vida, você quer mudar seus hábitos, ou você quer montar um negócio, ou você quer fazer um curso, você quer voltar a estudar, qualquer coisa que você for fazer, o que as pessoas vão pensar não vai mudar nada. Se isso vai dar certo ou não, não depende do que elas pensaram. Então, assim, como isso não muda nada na nossa vida, então eu preciso descartar isso, eu preciso ressignificar isso. Porque assim, não vem na nossa cabeça assim, o que as pessoas vão pensar. Não é bem isso que vem, às vezes vem. Às vezes vem, nossa, o que a pessoa vai pensar se eu, né? O que as pessoas vão pensar se eu engravidar de novo? O que as pessoas vão pensar se eu começar a fazer faculdade com 50, 60 anos? Às vezes vem assim, às vezes não. Às vezes a gente fica imaginando a reação das pessoas, mas é a mesma coisa. É a gente preocupado com o que as pessoas vão pensar. O que eu quero dizer para vocês é que isso é muito mais comum do que a gente imagina e que muitas vezes a gente acha que a gente não tem esse pensamento e a gente tem. Então a gente precisa observar, porque muitas vezes eu perco grandes oportunidades com medo do que as pessoas vão pensar, sendo que o que elas vão pensar não vai mudar nada. Meu sucesso, meu fracasso não vai depender do que elas pensam. Então é importante eu acreditar naquilo que eu quero. É importante eu traçar as minhas metas, estudar, fazer um plano sobre aquilo que eu quero fazer e toda vez que esse pensamento bater na minha porta, porque ele vai bater, e eu ficar imaginando a reação das pessoas, eu vou responder para esse pensamento. O que as pessoas vão pensar não vai modificar nada na minha vida, não vai contribuir com nada, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que saber o que eu vou pensar. Não, eu estou pensando que vai dar certo, eu estou pensando que é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu estou pensando que eu preciso me arriscar. Se der errado, eu começo de novo. Se der errado, eu faço de novo. Então é esse o pensamento que eu vou fortalecer para que eu vou cada vez menos me preocupando com o que as pessoas vão pensar. Então, ressignificar esse pensamento é sempre eu procurar um pensamento fortalecedor, contrário àquele pensamento que pode ser um obstáculo na minha vida. Pessoas deixam de fazer grandes coisas na vida dela, até de realizar sonhos, com medo do que as pessoas vão pensar. Pensamento número 6. Estou velho demais para fazer tal coisa. Gente, não existe isso. Qualquer coisa. Aproveita então que você já está velho e realize esse sonho seu, a não ser que você tenha alguma limitação mesmo. Verdade, comprovada, que você não tem condições de fazer. Mas assim, quando vier esse pensamento, será que eu não estou muito velha para começar isso agora? Igual organização financeira. Muitas vezes a pessoa fala, até agora eu não fiz meu plano de aposentadoria, acho que não vai adiantar mais nada, eu tô muito velha. Então, cria um pensamento fortalecedor para isso. É porque eu estou nessa idade que eu preciso começar o quanto antes. Aquele pensamento que fala, será que eu não tô muito velha para isso? Aí de repente você fala, não, é porque eu estou muito velha, é que eu preciso fazer já. Não posso deixar para depois. Vai ficar cada vez mais difícil. Então, se eu tivesse 20 anos, eu podia empurrar com a barriga aí mais uns 5 anos. Mas já que eu estou com 40, 50 anos, então a hora é agora. Não existe isso de antes tarde do que nunca. Quando
Quando a pessoa fala, antes tarde do que nunca, ela já tá dizendo que você chegou tarde, ou que você tá começando tarde, que ela tá começando tarde. Não é antes tarde do que nunca. Troca por a melhor hora é agora. Muitas vezes a gente olha pro nosso passado e pensa assim, se eu tivesse começado a fazer isso 20 anos. Gente, há 20 anos atrás você não tinha a maturidade que você tem hoje. Pensa sempre que uma pessoa de 20 anos atrás que toma uma decisão boa para a vida dela, principalmente com relação à prosperidade, às vezes ela vai demorar um tempo muito maior para chegar onde ela chegou do que você agora. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, com 20 anos, ela já tem essa mentalidade rica, então ela já começa a poupar. Ela chega com 40 anos, ela tá com a independência financeira dela, porque ela percorreu todo um caminho para que ela conseguisse. Ok, você tem 40, tudo bem, mas você tem mais maturidade. Talvez o que você tem para guardar hoje é muito maior do que o que essa pessoa tinha. Talvez essa pessoa começou a poupar, mas houve momentos na faculdade dela que ela estava gastando muito, que ela não conseguiu ter consistência. Depois ela precisou retomar. Enquanto você talvez esteja mais estabilizada com o seu salário, às vezes você já é aposentada, você não tem filho pequeno mais, você não tem que pagar escola para filho, não tem mais que gastar com faculdade, você não tem que gastar com certas coisas que esse jovem de 20 anos, até chegar aos 40, teve muita coisa acontecendo na vida dele e que na sua vida já está resolvida. Lembre-se que você tem uma maturidade, uma vivência, experiência, mesmo com seus erros, porque os erros também são ricas experiências pelas quais a gente passa. Então, tudo bem, você não começou com 20 anos e você quer começar com 40, mas você já tem muita estrutura que talvez um jovem não tenha. Então, você pegue nisso. Então, assim, nunca é tarde para se organizar financeiramente, que seja para fazer a sua aposentadoria, que seja para fazer sua independência financeira, que seja para realizar um grande sonho. Nunca é tarde. Ressignifica esse pensamento com pensamentos fortalecedores. 7º e último pensamento. O item número 7 não é para a gente ressignificar pensamentos. É só para a gente sair do plano do pensamento e trazer para uma coisa mais concreta. A gente precisa transformar o nosso sonho em meta. Então pega aquele seu sonho lá de 10 anos, 5 anos, 2 anos, e escreva ele no papel. Então, ele deixou de ser sonho, ele passou a ser plano. O que eu quero dizer nesse item 7 é para você parar de pensar nos seus sonhos como sonho apenas. Enquanto a gente estiver pensando nos nossos desejos como sonho, eles correm o risco de não se tornar realidade. Então eu vou tirar ele do meu pensamento, eu posso continuar sonhando, é importante que eu continue sonhando, mas a partir desse pensamento, desse sonho, eu vou transformar ele em plano. Então aqui é o meu sonho, mas ele já tem um plano físico no papel. Quando eu pego um sonho e transformo ele em plano, eu vou ter metas e eu vou ter tempo e eu vou ter objetivo, aí ele não é sonho mais. Quando eu pensar é sonho, mas no meu planejamento ele é objetivo. Você fala, meu sonho é comprar uma casa de praia, mas no meu planejamento ele tá assim, objetivo, casa de praia. Então ali tá o valor, tudo que eu preciso fazer para que eu tenha aquele valor, mês a mês, ano a ano, minha mente capta como uma coisa já acontecendo, que eu às vezes consigo realizar esse objetivo, alcançar esse objetivo até em menos tempo. Ele saiu do campo do sonho, porque como eu disse, sonhar, a gente pode sonhar coisas que jamais vão acontecer. Mas quando eu trago para o plano, eu estou dando corpo para esse sonho. Eu separo aquilo que é sonho e que eu quero como objetivo daquilo que é só sonho. Por isso que é importante planejar. Então essa dica não é para parar de sonhar. Sonho é importante, a gente precisa sonhar, a gente precisa planejar, a gente precisa ter metas e a gente precisa ter objetivo, transformar esse sonho em objetivo, tá? Então, pessoal, pro vídeo de hoje foi só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like de presente para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!